Oh, boa noite. Mudei aqui o cenário, né? Deixa eu ajeitar mais o celular. Mais alto aqui um pouquinho. Não tá bom assim, né? Se ficar riando. Mas é isso, meus amigos e minhas amigas. Certo? Tem que melhorar o ambiente de trabalho, né? Você tá fazendo seu trabalho. Certo? Você quer pôr o nosso canal, deixa aqui. O vídeo de hoje é sobre covardia. As pessoas covardes, né? Que estão desigrejadas, pessoas que abandonam a fé, passarem covardes na fé, para se jogarem no mundo. Tem muita gente no mundo, né? Fazendo o que não deve. Certo? O meu trabalho tem que melhorar, né? O local aqui de trabalho, porque tá meio complicado. Eu estou pegando reflexo na tela, aí a tela tá aqui, certo? Daí quando você tem um lado de verdade, aí vai ser outra história. Passou para vídeo. Bem, então, tomar um cafezinho com leite, daqui que eu vou falar sobre covardes na Bíblia, né? Tem muita gente covarde. Vou dar um exemplo de covarde na Bíblia. Pedro negou Jesus 3 vezes, depois se arrependeu. Judas Iscariote, que vendeu Jesus por moeda de ouro. Covarde se matou. Mas tu vê a corrida que fez com o inocente. Os irmãos de José deixaram ele para morrer. Os covardes, né? A mulher de Jó, a idólatra dos mesmos materiais, outra covarde. Tem muita gente covarde na Bíblia. Davi mandou inocente para a morte e prevaricou com a mulher do inocente. Betseba. Né? Quantos covardes tem na Bíblia, né? Também, né? Gente covarde. O povo que morre pelo deserto. Só chegou José Caleb na terra prometida. Os covardes ficaram tudo pelo deserto. Aquele povo saiu da terra do Egito, escravo. Gente covarde. Né? Obedecer a Deus, depois desobedecer, rebeliar contra Deus. Isso é covardia. Certo? Dentro da igreja, as contendas, brigas, inimizades, os problemas com o povo dentro da igreja. Os covardes saem da igreja, se achando injustiçadas, injustiçadas. Coitado de contradia, magoado com o povo da igreja. Mas nós somos seus próprios erros, gente covarde. Vou ler mais, vou pesquisar mais aqui, né? Junto com vocês. Na Bíblia, a covardia é vista como um comportamento que impede a pessoa de cumprir a vontade de Deus e alcançar um reino de Deus. É que esse povo está fazendo, igrejadas são covardes. Falsos crentes, falsos cristãos, certo? Tudo no mesmo caminho. O livro de Apocalipse menciona que os covardes, tanto como mulheres, né, que são covardes mesmo, junto com outras pessoas que praticam mal, não herdarão o reino dos céus, segundo o livro de Apocalipse. Mas se não se converter, né? Se arrepender do nosso caminho. Aí sim, aí não vão chegar lá no reino dos céus, não. A Bíblia também associa a covardia com medo e a falta de fé. Em 2 Timóteo 1:7, está escrito que Deus não nos deu um espírito de covardia, mas de poder, amor e autocontrole. Poder para fazer o que ele manda, não o que nós queremos. Ninguém tem poder para nada. Certo? Deus não dá poder a ninguém. Isso significa que os cristãos e cristãs devem buscar a coragem e a confiança em Deus para enfrentar os desafios da vida e testemunhar a sua fé. Gente covarde tem fé? Não tem, né? Covarde nunca teve fé. Em resumo, a Bíblia adverte contra a covardia, incentivando os crentes, homens e mulheres crentes de verdade, que estão na casa de Deus, obedecendo para quem ele manda, onde Jesus é o dono da igreja, encorajando eles, né, incentivando-os a serem corajosos e corajosas, confiantes em Deus e a viverem de acordo com a sua vontade. Sua vontade, quando é vontade, é de Deus. Não? Essa expressão sua vontade é vontade de Deus. Não é vontade minha, sua, de ninguém. Não, não é minha vontade, não. É vontade de Deus. Quando diz sua vontade, é vontade de Deus. Vamos deixar bem claro aqui. Em relação aos versículos específicos, Apocalipse 21:8. Este versículo lista os covardes, tanto homens como mulheres, né? Como aqueles e aquelas que não herdarão o reino de Deus, juntamente com os incrédulos e as incrédulas. Os abomináveis, homens e mulheres, né? Os assassinos, homens e mulheres também, os imorais, homens e mulheres, os feiticeiros e feiticeiras, os idólatras e as idólatras, e todos os mentirosos e as mentirosas. Mente covarde. 2 Timóteo 1:7. Esse versículo diz que Deus não nos deu um espírito de covardia, mas de poder, amor e autocontrole, para fazer o que ele manda, não o que nós queremos. Juízes 7:3. Esse versículo relata o episódio em que Gideão dispensou os soldados covardes do seu exército. Desertaram com medo, né? Mas a covardia na Bíblia é vista como um obstáculo para a fé e para o cumprimento da vontade de Deus. Realmente é. Tem mais algumas coisas aqui falando na Bíblia, né? O que a covardia diz, aliás, o que a Bíblia, né?
diz sobre a covardia ou ser um covarde, uma covarde. Vou ler isso aqui para vocês. Tem uma resposta aqui muito bem definida. À primeira vista, parece que a Bíblia tem muito pouco a dizer sobre a covardia. Algumas traduções nem sequer contêm a palavra, enquanto em outras ela é encontrada apenas uma vez em Apocalipse 21:8, em que o covarde, é condenado ao fogo do inferno junto com os assassinos e feiticeiros. Covardes, homens e mulheres, que estavam nessa situação. Outras traduções usam a palavra medroso, medrosa, no lugar da palavra covarde. Mas será que essas palavras são sinônimas? Interrogação. Em caso afirmativo, o que isso significa para nós que todos já tivemos medo em um momento ou outro, Isso é uma interrogação já. Será que somos, entre aspas, covardes? De que fala Apocalipse 21:8? É uma interrogação. Em grego, a palavra traduzida como, entre aspas, covarde, em Apocalipse 21:8, sugere medo e timidez. O dicionário também define covarde como alguém que não tem coragem de fazer coisas difíceis, perigosas ou desagradáveis. Um covarde evita conscientemente situações desagradáveis. Um ou uma covarde, fazendo todo o possível para salvar a própria pele, sendo escrava do medo. Que isso acontece. A covardia, às vezes, é associada a uma consciência culpada. Gente culpada na consciência. Entre aspas, Foge os perversos sem que ninguém os persiga, mas o justo é intrépido como um leão. Entre parênteses, Provérbios 28:1. A escritura fala muito sobre ser escravo do medo, e conta histórias de algumas pessoas piedosas que se submeteram ao medo. Bem, vamos ver aqui mais adiante. Pedro é um bom exemplo de alguém que uma vez demonstrou covardia ao escravidão ao medo. A tripla negação de Pedro a Jesus para salvar sua própria vida revelou um medo que ainda estava sujeito aos homens e não a Deus. Entre parênteses, Lucas 22:54-62. Mais tarde, durante o tempo da igreja primitiva, Pedro certa vez decidiu abster-se de comer com os gentios por medo do, entre aspas, grupo da circuncisão. Os judaizantes, entre parênteses, Gálatas 2:11-13. Seu medo de ser criticado por seus companheiros judeus o impediu de obedecer a Deus, que o havia ordenado a aceitar os gentios na comunidade dos crentes, comendo e bebendo livremente com ele, entre parênteses, Atos 11:1-17. Apesar da covardia de Pedro, em algumas ocasiões, Jesus o amava e continuou a chamá-lo de discípulo, entre parênteses, Lucas 22:31, João 21:15-22. Com o perdão de Jesus e o dom do seu Espírito Santificador, Pedro aprendeu a viver uma vida de grande fé e coragem, apesar de enfrentar perseguição. 1 Pedro 4:12-19, João 21:17-19. Pedro, eu falei de Pedro, exemplo de Pedro, a covardia dele. Josué foi um homem que liderou Israel na conquista de Canaã. Dadas muitas batalhas que enfrentou e venceu, ninguém jamais o chamaria de covarde. No entanto, Josué deve ter lutado contra o medo, Pois o Senhor lhe diz repetidamente para, entre aspas, não ter medo, e entre aspas, ter bom ânimo, etc. Então, Josué 1:9, 18 e 8:1. Foi um encorajamento contra a covardia que Josué transmitiu aos israelitas. Josué 10:25. Existem vários lugares na Escritura onde Deus diz ao seu povo para serem, entre aspas, fortes e corajosos. Não temais, nem vos atemorizei diante deles. Porque o Senhor vosso Deus é quem vai convosco. Não vos deixará, nem vos desamparará. Entre parênteses, Deuteronômio 31:6. Este é um comando, não uma sugestão, como Deus pode ordenar para que tenhamos medo. Uma interrogação. Como Deus pode ordenar para que tenhamos medo? Você sabe? Deus não manda ninguém ter medo. Talvez às vezes nós passamos de covarde, escravizando-nos ao medo só porque não levamos a sério a palavra de Deus. Não acreditamos que Ele esteja realmente conosco ou nos fortalecerá. Embora seja natural sentir medo, somos ordenados a não deixar que o medo nos controle. Em vez disso, devemos clamar a Deus da paz que prometeu estar conosco e nos ajudar nos tempos de necessidade. Em Filipenses 4:5. Aí tem B9. Isaías 51:12. Jesus é o nosso melhor exemplo de como enfrentar o medo sem deixá-lo controlar ou impedir de obedecer a Deus. Em Lucas
22, 42 e 44. Se somos filhos de Deus, filhos e filhas de Deus, né? Pela fé em Cristo, não precisamos temer a condenação mencionada em Apocalipse 21, 8, entre parênteses. Veja Romanos 8, 1. No entanto, a afirmação de que os covardes e as covardes, né, serão lançados no lago de fogo, nos lembra que viver com medo não é a marca de um discípulo de Cristo, onde, né? Quem segue a Cristo. Devemos ir a Deus com nossos temores, pedindo-lhe que opere a sua paz perfeita dentro de nós. Em Filipenses 4, 6 a 7, Salmos 55, 18. O Senhor quer que pensamos a Ele e promete que não nos decepcionará. Em Mateus 7, 7 a 10. Isaías 41, 10. E 2 Timóteo, 4, 17, Salmo 18, 32 a 34. Entendeu? Então, quando eu falo covardia, o povo da igreja está nas igrejas, é ser covarde mesmo, porque o povo estava na igreja e não era dos nossos, porque estava ali atrás de bênção. Ou era, eles não se comportavam como dos nossos. Então era covarde de todo jeito, certo? Aí sai da igreja, com uma cor da igreja, com a disciplina da igreja, com o dono da igreja, e não quer perdoar da igreja. E ficar com a mágoa, ranço, que é maldade, ódio, intriga, contenda, briga, e magoada com o da igreja. Uma pessoa dessa é covarde. Nunca foi de Cristo. Se era, deixou de ser. Quando conseguiu a bênção da igreja, quando conseguiu sair da igreja, a pessoa dessa é covarde. Está na igreja atrás de bênção. Os covardes fazem coisa que vai contra a cruz. O pastor está falando agora de noite. Quem vai contra a cruz está sendo covarde. Certo? A pregação de entender. Quem vai contra a cruz de Jesus é covarde. Certo? Está na igreja só de aparência. Gosta de um, não gosta de outro. Não suporta o outro. O pastor fala agora de noite. Ah, mas você tem a obrigação de respeitar o da igreja. Você tem a obrigação de perdoar, senão Jesus não perdoa você. A pessoa dessa covarde não perdoou não, pode Deus se eu quiser e pronto. Ah, não perdoa não, tô nem aí. Você é da igreja mesmo? A igreja não tem nada a ver com a minha vida? Tem, se você era de Deus, Jesus deixou de ser. Se você deixou de ser, problema seu, então você se acovardou. Né? Aí Deus está demorando a me abençoar, você é da igreja. Faça o que você quiser, a vida é sua, né? Se você acha que tem vida, né, sem Jesus, então vai ver sem Jesus na sua vida. Se torne mais covarde ainda, abrindo mão de estar, né, obedecendo a Deus, fazendo o que Deus manda e envergonhando Jesus fora da igreja. Você está envergonhando Jesus, sabia? Se você deixou de ser uma pessoa de Deus, se tornou uma pessoa do mundo, você é covarde, se covardou, fez covardia com Jesus, está fazendo covardia com Jesus até hoje. Você está sendo covarde com Jesus até hoje. Ele comprou você com sangue inocente, se doou por você, morreu de braço aberto sem reclamar e sem maldizer ninguém, e perdoa todos que fizeram mal a ele. Certo? Jesus mostrou coragem, você está mostrando covardia com ele. Você cuspiu na cruz e está fazendo até hoje. Desigreja é sim covarde. Viu? Ah, mas aquela igreja não me dá para ter, não. Ou você não se adapta da igreja, ou a igreja não se adapta a você. Vai para você com Deus, com Jesus. Não tem nada a ver com isso. Estou falando que eu li aqui na Bíblia. O que a Bíblia diz sobre a covardia? Ou ser um covarde ou uma covarde. Você quer ser covarde? Continue fazendo o que você quer. Indo contra a coisa e envergonhando na sua vida. Aí o preço vai ser muito alto você cobrar você. Não vai ter nada a ver com isso, né? Olha para que você se arrependa. Certo? Você quer ser covarde? Ou você vai deixar ser covarde? Você se tornou covarde? Como é que é? A questão da covardia na sua vida. Certo? Então é isso. É um negócio muito bem explicado. Certo? Ó, aqui tem uma coisa que fala aqui, ó. O pecado e covardia. A covardia é a resposta pecaminosa ao medo, não a paixão do medo em si. Todos sentem medo, mas a virtude exige que o superemos para fazer coisas difíceis, quando necessário. No livro do Apocalipse, covarde, né? Homens e mulheres que se covardaram, são covardes até hoje, né? Desigrejadas, são mencionados como sendo lançados no lago de fogo, junto com outros pecadores e pecadoras. Tá vendo? Então só vai para o lado de fogo quem morrer em covardia com Jesus, viu? É mais uma consequência da covardia, certo? Aí, aqui tem outra história que fala, por que a covardia é um pecado capital? Interrogação, certo? Aí eu vou ler aqui, vou colocar aqui, ó. Cadê? Amanhã está traduzido. Tá aqui, ó.
Por favor, me diga por que a covardia é um pecado capital. Parece um pecado que causa muito mal para mim, e você poderia opor isso à vontade teológica da fé se quisesse opor cada pecado capital a uma virtude. Isso aqui é uma coisa que eu estava olhando aqui na internet. Certo? É uma pessoa aqui perguntando. Não deixa ser um pecado capital, né? Contra a vontade de Deus, contra o próprio Deus, não deixa ser um pecado capital. O capital não são nebular essas coisas lá, não. A covardia também é um pecado, que não entra no pecado capital, não entra diretamente no pecado capital, mas está explicando como se fosse um pecado a covardia. E pecado capital. Bem, aí tem aqui, ó. Eita, aqui é mais complicado. Se eu vou ler isso aqui sobre covardia, deixa eu ver quanto tem aqui de. Não, vai dar muita coisa. Eu vou dizer um livro que você procura sobre covardia. João 12, 42 a 53. João 7, 13. João 9, 22 a 23. João, peraí, sai propaganda, 19, 38. João 20, 19. Mateus 14, 5. Mateus 21 a 26. 21, 26, né? Mateus 26, 56. Olha isso tudinho. Se eu for legal, vai tomar muito tempo. 1 Samuel 13, 6 a 7. 1 Samuel 17, 24. 1 Reis 19, 2 a 3. Jonas 1, 10. Tudo sobre covardia. Viu? Mateus 26, 69 a 74. Marcos 14, 66 a 71. Lucas 22, 57 a 60. João 18, 15 a 18. João 18, 25 a 27. Lucas 8, 37. Gálatas 2, 12. Deuteronômio 28. Números 13, 30 a 33. Josué 14, 8. Juízes 7, 2 a 3. Jeremias 38, 4. Levítico 26, 36 a 39. Isaías 30, 15 a 17. Josué 2, 8 a 11. 1 Samuel 14, 15 a 16. Provérbios 29, 25. Deuteronômio 1, 27 a 31. Juízes 7, 10 a 11. Salmos 56, 3 a 4. Isaías 51, 12 a 15. Lucas 21, 12 a 19. Atos 4, 5 a 10. E Apocalipse 21, 8. Tudo sobre covardia. Certo? Se vocês quiserem ler, dou a vocês, né, essa dica. Leiam. Versículos mais relevantes. Covardia e temor tá aqui, ó. Covardia barra temor. Certo? Então é isso. Quem continuar agindo contra a cruz, desigrejada, está sendo covarde. Deixa a correr de lado, né? De lado é fogo. Deixa a correr de lado e tenha coragem. Assuma seus erros, falhas, culpas, pecados, omissões, ânsia, maldade, né? Injustiça, suas traições com o povo da igreja, suas culpas contidas. Você tem culpa. Se você está vendo esse vídeo, não é para mim não. Você tem culpa. Pode ser assim, mas tem culpa. É feito pecado. Mas é pecado, pecado e pecado. Pecado é pecado, não importa o tamanho, o grau de pecado. Certo? O tipo de pecado. Pecado não deixa ser pecado. Então, covardia é coisa de gente que não tem nada a ver com a casa de Deus. Gente que foi sair da casa de Deus, adora as coisas do mundo. Abandonar Jesus para saber o mundo. É isso que vocês estão fazendo. Porque tu nasce até quando? Até morrer? Até ficarem velhos, velhas, doentes? Né? Até conseguir tudo que vocês querem? Deus pode até dar o que vocês querem, mas ele vai cobrar. E a covardia tem um alto preço a ser pago. Né? Vocês estão cientes, né? Eu era covarde quando estava no mundo. Não queria saber de Jesus, só queria bênção financeira, viu que me agrada, mas Deus mudou isso em mim. Colocou a fé em mim. A fé não autogerada. Nem eu quis ter fé. Ele colocou a fé em mim e me levou para a igreja dele. Aqui agora ele está vendo as covardias que o povo faz, as covardias faz no mundo. Histórias verídicas aqui. A gente se arrepende dessas covardias. Por dinheiro, por luxo. Entendeu? O povo abandona Jesus. E gente que nem tem Jesus na vida. E Deus faz prosperar os caminhos, mas adiante Deus cobra. Os covardes não vão entrar no reino do céu. Lá no céu não tem jeito para você não. Gente covarde não entra no céu não. Você arrepende agora e deixa de covardia de lado. Se torna um corajoso ou corajosa.
ou vai sofrer. Tudo bem que é situação na vida que a gente tem que recuar, né? Certo? Porque não pode ir adiante. Deus manda recuar. Mas não é ser covarde não, isso é ser precavido e precavida. É diferente, recuar perante uma situação que a gente vê que não pode encarar. Mas covarde, você vê uma pessoa sofrendo e não ajudar, abandonar Jesus, que é a pior coisa, para as coisas do mundo, é covardia maior. Não há covardia maior contra Jesus. Certo? O povo abandona Jesus, está na igreja atrás da bênção, mas não quer dar na bênção. É seu covarde também. Não é, seu Bob? Não é, Walter Lima? Não é, Clarice e Mary? Meu amigo Stella Borges, minha amiga Stella Borges, e eu nunca fui um covarde, não. Tivemos que recuar várias vezes nas nossas vidas. Stella Borges, dá um alô para mim. Vamos mostrar quanto nós fomos corajosos, né? Tem situação que a gente vai recuar. Eu falei, recua. Ela disse a mim, recua porque não dá pra gente não. Vamos pular fora. Aí eu digo, realmente é de Deus. Deus é orientando ela. Se ela tá na igreja, certo? Eu estou na igreja, ela não está na igreja. E muitas vezes, quando eu estava na igreja, né, antes de entrar na igreja, eu e ela agia com desse mês, né? Ousadia, sem temor. Vamos, Deus está mandando, vamos. Coragem, ela dizia a mim. Coragem, filho. Dá minha mão, minha amiga. Vamos embora. Vamos ajudar o povo. O povo de Deus. Você faz no mundo. Eu não fazia isso, né? Eu já ser convertido, eu andava com ela ainda nos assentamentos, ocupações. Nossa, a gente tem cada lugar que tu não entrava, não, viu? Não é porra da igreja da gente. Duvido, eu volto é mesmo, meu amigo Walter Lima, e esse bota nem medo. Entra pulso, lá em Boa Viagem, favela. Eu tenho uma vez com minha amiga, faz tempo. A gente tem cada boca de fumo com ela, não encare não. Né? Sempre a boca de fumo, mas para ajudar a comunidade pode entrar. E na igreja que eu tô, ia se cagar de medo. Mas ele mandou. Minha amiga não era não, não era uma pessoa de fé não. Mas eu era. Mas não estava na igreja ainda, né? Mas eu agia com ousadia, eu e ela. Deus mandava, ia na frente também, tirando a barreira, removendo os espinhos, né? E nós íamos atrás. Venha, tenha medo não, eu tô na frente. Deus manda. Tô aqui, ó, com ousadia, com coragem. Né? Não é fácil não. Não tem coragem, né? Não é fácil para vocês que são covardes, estão covardes até hoje, né? Deixar de ser covarde não, mas peça a Deus ajuda. Senhor, me tira essa covardia. Fui covarde com o teu filho Jesus. Quem foi covarde com Jesus tem que pedir mais socorro a Jesus, né? Jesus, eu fui covarde com o Senhor, como Pedro foi. Mas Pedro se arrepender, posso me arrepender também. Fui covarde com a tua igreja, com o povo da tua igreja, com o disciplinado da igreja, com o pastor da igreja, não queria ouvir a verdade, não queria assumir meus erros, minha culpa, minhas missões, meu ranço, minha maldade, o povo da igreja, me magoei fácil, me achei injustiçada. Isso é ser covarde. Essa é ligar por um com o outro. Faça isso não, isso não é de Deus não, isso é inimigo na sua vida, certo? Você sendo covarde com as pessoas, ainda perdão, mas com o filho de Deus, meu amigo, minha amiga, vamos olhar para a cruz, né? Certo? Enquanto você está sendo covarde com Jesus até hoje, me diga, né? Você de ouvir você falar para mim, ó, oh, estou sendo covarde. Tem meu WhatsApp aí, quem tem meus contatos, fala comigo. É esse vídeo sobre covardia, eu passei por isso na minha vida, deu um depoimento, eu tenho coragem, Deus manda em frente, eu manda recuar, recuo. Mas não sou covarde não, nunca fui. Era covarde quando estava no mundo, certo? Não queria saber Jesus. Está sendo covarde com ele que morreu por mim. Aí resgatou todo mundo matar Jesus. Entendeu? O corpo e sangue de Jesus eu ia. Aí, covarde. Não sendo covarde até hoje. Que vai idolatrar a imagem de Santo Santa. Está sendo covarde com Jesus. Vou falar sobre idolatria. Essa semana agora que vem falar sobre salmos da Bíblia. Vou ler para vocês aqui, vou dar a interpretação que tem para dar, para o povo entender. Bíblia não é para ser idolatrado, salmo de Bíblia não. Estou fazendo apologeta em cima da Bíblia. Então tenha coragem. Não pode ser covarde. Assuma seus erros. Onde você está errando, você errou. Onde você continua errando. Erros repetitivos. Essa é covarde. Mesmo quando por aqui, certo? Fale muito covardia. Certo? Se você tem alguma covardia em você ainda, procura ver. Perdão de Santo Céu, me tira essa covardia. Eu agi errado. Não penso no meu erro. Estou sendo covarde até hoje. Estou envelhecendo. Tenho medo de assumir meus erros, minha covardia. Essa orientação a Deus. Ok? Então é isso, ficando por aqui, eu vim de quase meia hora, mas é para alertar sobre covardia. Tem dentro da igreja que ainda é covarde. Está na igreja só por ocupar cadeira para se agradar com um outro, agradar com o pastor, puxar saco com o pastor atrás de cargo.
certo? Mas você fala, mas de noite, está na igreja atrás de carro. Isso para mim é ser covarde. Está na igreja para atrás de carro, né? Ou foi para a igreja para aprender, para passar diante que você aprendeu. Está na igreja atrás de ouvir que lhe agrada, de receber elogio. Eu não estou não, estou ali para aprender e para ensinar, certo? Eu deixei de ser covarde, certo? Agora tem momento que a gente tem que recuar. Deus manda recuar. É diferente. Recuar é uma coisa, certo? E temer também, né? Tem que temer aquilo que a gente não conhece. Mas confiar em Deus. Mas covardia, não entra na rendição não, a gente é assim não. Nunca vai entrar. Então se policie onde você está sendo covarde ainda. Boa noite, que Deus nos abençoe.